Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. E a nossa reflexão hoje tem como tema Vivendo na Plenitude do Espírito. O nosso texto se encontra em Efésios 5:18, que diz: deixem-se encher pelo Espírito. Então nós vamos imaginar o que é viver na plenitude. É viver em estado completo, total, integral. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas 5:16, ele diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, a ordem aqui é viver pelo Espírito. Vamos imaginar, mas como eu posso me encher do Espírito? Eu preciso que a minha vida ela se renda a Cristo em todas as áreas. Porque em Gálatas 5:17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. A carne e o Espírito. Nós podemos voltar um pouco atrás, lá em Gálatas 5:16, vamos voltar, que diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito, porque lá no versículo 22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, caros ouvintes, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nossa vida precisa se render a Cristo em todas as áreas. A Bíblia nos mostra exemplos de alguns homens que estavam cheios do Espírito Santo. Nós vamos só falar, depois o ouvinte pode encontrar que esses exemplos aqui todos se encontram no livro de Atos. Primeiro homem que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7:55-56. Outro homem que estava cheio do Espírito Santo foi Paulo. Atos 13:9 diz: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. E continuando, ainda no livro de Atos, nós vamos encontrar Barnabé. Estava cheio do Espírito Santo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Atos 11:24. E os discípulos também estavam cheios do Espírito Santo. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13:52.
Então, ser cheio do Espírito Santo é possível e tem algumas condições para que alguém seja cheio do Espírito Santo. Primeiro, não apagar o Espírito. Segundo Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. Então, não apagar o Espírito. O 2 é não entristecer o Espírito. Efésios 4,30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Cuidado com a sua vida, com a minha vida, para que a gente não entristeça o Espírito. E também viver no Espírito, como nós já lemos antes. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. E também ser guiado pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Orar no Espírito, Judas 1,20. Orando no Espírito Santo. Então, essas são as condições para que alguém seja cheio do Espírito Santo. E mais interessante, para finalizar, as atitudes de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o que vai representar na vida prática uma vida cheia do Espírito Santo? Primeiro, ousadia no testemunho. Nós temos aqui o exemplo de Pedro. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Imagine, Atos 4,8. Pedro, aquele pescador, um homem rude, ele enfrenta e ele vai dizer, ele vai enfrentar ali e ele vai ter ousadia no testemunho. Depois nós vamos ter mais uma atitude, que é vida satisfeita. Atos 13:52, que diz, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, a atitude de uma vida do Espírito é a alegria, que é um dos frutos do Espírito, um fruto do Espírito. E a unidade da fé, Efésios 4:3, que diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E também louvor como estilo de vida, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus. Efésios 5:19-20. Então, eu preciso viver com louvor, louvar a Deus, cantar, recitar, salmodiar. E o crescimento espiritual, 2 Pedro 3:18, que diz, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória e para todos sempre. Então, o Espírito Santo, ele precisa habitar em nós para que a gente tenha um comportamento transformado, um comportamento diferenciado neste mundo, que nós possamos viver, como diz Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, certo? E Efésios, exatamente, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, Efésios 5:21. Que o Senhor nos abençoe e que nós sejamos obedientes a Deus e, sobretudo, ao Espírito Santo. Amém.